Nas derrotas e nas vitórias, nas horas boas e ruins, eu sempre estarei aqui, torcedor vascaíno, conversando com você. E tá faltando isso nas lideranças do Vasco, nas pessoas que decidem a vida do futebol vascaíno. Vou falar sobre este tema. No vídeo de hoje eu vou trazer apenas 2 trechos da entrevista coletiva do Rafael Paiva. Uma falando sobre o que ainda esperar do Vasco no atual Campeonato Brasileiro. E uma outra muito importante, dele falando sobre o Felipe Coutinho. O que o torcedor do Vasco fez ontem no estádio Engenhão. Mesmo com o Vasco perdendo para o Botafogo, quando o placar ainda estava em 2-0, vou te mostrar. Eu ainda sonho com o Vasco, sim, na pré-Libertadores. Sou um sonhador? Sou um otimista? Não. Sou vascaíno. E para quem não viu, eu vou reproduzir o que disse Jorge Nicola em relação ao possível grego milionário tendo interesse em comprar a Vasco SAF. Povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Juntos vamos chegar à marca dos 80 mil inscritos ainda este ano. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Cadê o Pedrinho? Cadê o Felipe? Cadê o Marcelo Santana? Presidente do Vasco, diretor técnico e o responsável pelas contratações. Eles precisam aparecer. Ontem, mais uma vez, o John Textor falou com os jornalistas após a partida. O Marcos Braz, ontem, falou. E é comum ele falar após os jogos do Flamengo, nas vitórias e nas derrotas. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, outro dia, falou de novo. E as lideranças do Vasco, elas não falam. E elas precisam falar com os jornalistas. Falar o quê? Deixa os repórteres que eles vão perguntar. Mas eles precisam aparecer, dar uma satisfação ao torcedor vascaíno, não ficar somente o técnico Marcelo Paiva, que é um treinador, mas não é uma liderança para o torcedor do Vasco, que nesse momento fica órfão, sem ouvir o presidente, sem ouvir o Felipe e até o Marcelo Santana, responsável pelas contratações. Eles precisam dar a cara a tapa, eles precisam aparecer, eles precisam falar, o torcedor vascaíno precisa ouvir, principalmente o Pedrinho e o Felipe. E num terceiro momento, o Marcelo Santana. Por favor, conversem com o torcedor vascaíno. Ontem, após o jogo, o técnico Paiva falou em coletiva e eu destaco 2 trechos. Primeiro, ele fala sobre o futuro do Vasco ainda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pedir desculpa pelo resultado, né? O resultado a gente gostaria, então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém o nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos, assim, que são importantes para o Vasco, a gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? Mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também, então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar a resposta no próximo jogo. Evoluir, trazer os 3 pontos, buscar jogar melhor, porque ainda a gente tem 6 jogos pela frente que são muito importantes para a gente. Trecho importantíssimo do Paiva sobre o Felipe Coutinho, que nunca está pronto para ter uma sequência de jogos. O Coutinho a gente tem que ter muita paciência, porque é um jogador que sofreu muito na carreira, com algumas lesões importantes que tiraram ele de situações importantes na carreira dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com ele aqui. Eu acho que quando o Coutinho está bem, ele nos ajudou, já tem gol, é um jogador diferente, realmente essa referência técnica, né? Mas a gente também não pode ultrapassar o limite do corpo dele, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. A gente sempre tem um excesso de preocupação com o Coutinho, porque a gente não pode lesioná-lo, né? Então, ele pegou jogos pesados, jogo na chuva, 2 jogos seguidos na chuva. É muito difícil você manter
todo mundo em alto nível o tempo todo, o nível do jogo é muito alto no Brasil. A gente vê os jogadores que vêm de fora aqui, tem muita dificuldade de jogar, é muita pressão na bola, é marcação alta. Lógico que a gente gostaria de ver jogos com mais qualidade técnica, né? Mas o jogo é muito competitivo aqui no Brasil, então fica muito pesado. A gente tem que ter paciência, principalmente com o Coutinho. O que a torcida do Vasco fez ontem? O jornalista Márcio Feitosa, à beira do gramado, fez esse registro aí, quando o Botafogo ganhava do Vasco por 2-0. Eu tô falando 2-0, olha só. 2-0 Botafogo, parece que o Vasco tá dando a goleada, olha aí, ó. Olha esse não, tô mostrando o placar pra vocês. Pra tu pensar que é sacanagem minha, olha. Olha só. Torcida do Vasco, espetacular, meus amigos. Deixa eu reproduzir, para quem não viu, o Jorge Nicola trazendo a informação de um grego milionário disposto a comprar a Vasco SAF. Vocês já devem ter lido ou ouvido que Edu Gaspar não é mais diretor esportivo do Arsenal, certo? Ele aceitou uma proposta de um magnata grego chamado Evangelos Marinakis para se tornar o CEO dos clubes desse grego. O Marinakis é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E a primeira missão do Edu Gaspar, que já aceitou essa oferta, é comprar um clube de futebol no Brasil. As negociações já existem e eu quero contar para vocês que um dos interessados, talvez a maior possibilidade, é que o Vasco da Gama seja adquirido pelo Marinakis. Isso representa uma notícia extremamente boa, levando em consideração o retrospecto e o desempenho dos clubes adquiridos pelo Marinakis. O primeiro deles, o Olympiacos, que é seu clube do coração. O Olympiacos foi comprado em 2010 e nas 7 primeiras temporadas foi campeão em todas elas. Já o Nottingham Forest, numa reconstrução bem mais difícil, o time estava na segunda divisão do futebol inglês e foi adquirido em 2017. Em 2022, a volta para a Premier League. O Nottingham Forest não jogava a elite do futebol inglês há 23 anos. E depois de 2 janelas de investimento extremamente pesadas, 161 milhões de euros na primeira e 122 milhões de euros na segunda, o Nottingham Forest é, nesse momento, terceiro colocado da Premier League, algo extremamente relevante. O Rio Ave de Portugal foi o último a ser adquirido e ainda não conseguiu decolar, é só o 14º colocado no campeonato português. Só para contar um pouquinho mais sobre o Marinakis, ele veio de uma família que mexe com indústria naval. Quando o pai dele faleceu, eram 8 navios, hoje ele já tem 98. Marinakis que se especializou, entre outras coisas, no transporte de petróleo a partir do Iraque, com contratos extremamente vultuosos. E a saideira sobre esse cara, alguém extremamente nervoso, que manda técnicos embora à torto e à direito, mas não se intimida de investir. Costuma gastar bastante. Se o negócio com o Vasco avançar, tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ter alguém à frente do clube disposto a transformar o Vasco em um dos que mais gastam no país. Também é um sonho meu ver um milionário comprando o Vasco da Gama. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. E eu tô te esperando.